A ANPD suspendeu a operação de tratamento de dados pessoais estabelecida no estado do Paraná para o controle de frequência de alunos, de estudantes de escolas públicas daquele estado. Tema interessantíssimo que dialoga com várias questões que são do hoje, em especial o tema da proteção da criança e do adolescente e também da Lei Geral de Proteção de Dados. Como nós podemos observar, a autoridade, que agora é a Agência Nacional de Proteção de Dados, está contudo fiscalizando e realmente fazendo um trabalho bastante relevante. Esse tema que vem sendo estudado, debatido e discutido pela própria Agência Nacional de Proteção de Dados é um dos temas que nós devemos observar com bastante zelo e bastante cautela. Afinal, é possível utilizar dados biométricos, dados esses de criança e adolescente, para fazer o controle da sua frequência ou não. Imagine o seguinte, a criança ou adolescente possui a coleta dos seus dados biométricos, sejam os dados faciais, sejam até mesmo os dados dos dígitos das mãos, dos dedos e outros dados que nós podemos observar com o uso de tecnologia. Não é o caso, mas até a própria íris, como todos nós sabemos, pode ser utilizada para tratamento de dados biométricos. O fato é que os dados biométricos, eles são dados de extrema sensibilidade. Afinal de contas, esses dados, eles são dados de difícil superação, ou seja, uma vez coletados, esses dados, eles permanecem sem a possibilidade de modificação ou interpretação, salvo se o controlador ou operador apagar esses dados. Porque os dados biométricos, em especial quando a gente está falando aqui de impressão digital, são impressões que ficam para a vida. Pois bem, considerando essas perspectivas e o que diz a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, seja lá no famoso artigo 14, que traz consigo uma expressão que particularmente eu gosto muito em diálogo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em diálogo com o ECA Digital, que é o melhor interesse. Afinal de contas, quando nós estamos falando e o assunto é criança e adolescente, o seu melhor interesse deve prevalecer. Mas bem, quando estamos também observando a Lei Geral de Proteção de Dados, por qual razão a ANPD, a nossa Agência Nacional de Proteção de Dados, portanto, determinou essa suspensão de operações de tratamento de dados pessoais. Como nós sabemos, todo tratamento de dado pessoal deve possuir uma base legal. E bem, se observou que aqui não haveria justificativa, base legal para a sustentação dessa operação de tratamento de dados pessoais. Afinal, as disposições, quando nós estamos observando tratamento de dados pessoais sensíveis, e em especial de criança e adolescente, o princípio da necessidade da minimização do uso de tratamento de dados pessoais deve ser observado. O que significa isso? Significa dizer que nessa balança entre a operação de tratamento e o princípio da necessidade, não se viu uma ponderação, um exercício da proporcionalidade a ponto de você ter que utilizar dados pessoais sensíveis para o controle de frequência. Em síntese, nós não podemos utilizar dados pessoais sensíveis se nós tivermos bases legais que melhor se compatibilizem com a operação, com a finalidade que o controlador e o operador quer. Ou seja, nós temos outras formas de realizar o controle de frequência, seja através mesmo de aplicações, aplicativos, podemos usar tecnologias. Agora, dado biométrico é um grande desafio, porque o que se observou é justamente a ausência de uma comprovação dessa necessidade. Bom, eu sempre falo em sala de aula, toda operação de tratamento de dados pessoais precisa de uma finalidade pormenorizada, individualizada, que deve ser expressa e informada. Esta finalidade, controle de frequência, não se fez suficiente para justificar o princípio da necessidade. Ou seja, estes dados pessoais são necessários para o controle da frequência? Essa é a questão fundamental. Para realizar o controle de frequência de estudantes, inclusive podemos avançar aqui, seja criança, adolescente ou não, a gente deve observar outros dados que não estes, porque não há aqui uma necessidade que supere os riscos dessa operação de tratamento de dados pessoais. E outros, eu posso dizer para vocês e elencar, eu vou colocar aqui na descrição 9 dos pontos que
a NPD utilizou. Mas tem algumas questões bastante relevantes aqui quando nós estamos verificando este caso específico. E aqui, em especial, entra aquela expressão conhecida por todos nós, accountability. Fundamentalmente não se conseguiu comprovar com clareza todos os riscos e todas as infraestruturas de segurança e, em especial, o motivo pelo qual estava realizando uma coleta massiva. Inclusive, aqui tem um fato bastante curioso, segundo as informações que foram divulgadas, tanto pela NPD quanto pela mídia que nós estamos acompanhando, o que se estruturava lá era uma espécie de um programa massivo de tratamento de dados pessoais de criança e adolescente, algo que não fala, que não dialoga com a estrutura da proteção da criança e adolescente, sejam dos seus dados pessoais ou especialmente de todos os seus direitos que estão previstos desde o artigo 227 da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e Adolescente, desse sistema que nós temos protetivo. Ou seja, não atingiu o nosso chamado melhor interesse. E aí, afinal de contas, quais são os riscos? Riscos que nós temos de discriminação, porque os dados pessoais de natureza biométrica, eles podem gerar discriminação e atingir direitos fundamentais. Uma estrutura de vigilância, isso é algo bastante interessante que se observou, inclusive o Data Privacy, quando fez o seu relatório técnico, também destacou essa questão, ou seja, o que se estava se construindo aparentemente uma espécie de um sistema de vigilância, ou seja, sempre quando nós falamos em princípio da necessidade e base da necessidade, é indispensável que se utilize de forma, quando nós estamos observando o tratamento de dados pessoais, de forma a minimizar qualquer risco, qualquer operação que possa gerar impacto a direitos fundamentais. Parabéns à NPD, parabéns a todos os envolvidos, este é o caminho. Olhar para a criança e adolescente, olhar para a proteção de dados, fiscalizar e cobrar que a nossa sociedade cada vez mais evolua para alcançar esse novo direito fundamental indispensável na sociedade contemporânea.